Salve Maria e viva Cristo Rei! Eu sou Segundo Católico e se você ainda não me segue, eu já convido você para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, porque hoje vamos falar de diversos assuntos envolvendo as declarações e falas do Padre Fábio Marinho. Bom, acredito que já não seja mais novidade para ninguém diversas declarações do Padre Fábio Marinho totalmente contrárias à Igreja Católica. O Padre Fábio Marinho que ganhou notoriedade no cenário nacional católico devido a cortes de podcast, onde ele parecia defender aquilo que a Igreja ensina e orienta. Mas o que a gente tem visto em suas declarações e comentários e ataques mostra que é totalmente o oposto daquilo que a gente acreditava. Falando das últimas declarações dele, principalmente da de hoje, que repercutiu bastante, que foi o ataque direto ao Frei Gilson em um comentário público em um post de uma vereadora no Instagram. A vereadora Ava Santiago pegou um corte das falas do Frei Gilson, tirou completamente de contexto e deu a entender, jogando para suas mídias digitais, que o Frei Gilson, com o seu discurso e suas pregações, apoia a agressão de mulheres ou dá a entender que as mulheres que são agredidas não devem denunciar e dizendo que o Frei Gilson precisa ser denunciado. Quando nessa mesma pregação do Frei Gilson, em que ela pegou os cortes para denegrir a imagem do Frei Gilson, o próprio Frei Gilson fala que mulheres agredidas devem fazer denúncia. Essas pessoas que estão atacando o Frei Gilson não têm um mínimo de honestidade e fazem isso justamente por um discurso ideológico e muitas vezes partidário. Fala sério agora com os homens. É ridículo. Quando você trata mal uma mulher, você fica parecendo um bicho e covarde. Uma mulher veio para fazer você feliz, para ser respeitada e para ser amada. Não seja covarde nunca de menosprezar uma mulher. É covarde. Olha, eu já atendi mulheres que me entregaram fotos sangrando. Elas me mandaram fotos e falaram: Frei, olha meu rosto como tá. E eu falo: minha filha, você caiu, aconteceu alguma coisa? Não, meu marido. Isso é covardia total. Isso é uma desonestidade total. Porque a mulher veio para ser sua auxiliar, veio para ser sua companheira e o homem começa a usar a sua força física para ser bruto. Qual é o conselho que um padre dá para um homem desse, para uma mulher dessa? Denuncie para a polícia e bote esse homem na cadeia. E em relação à fala do Padre Fábio Marinho nessa publicação, eu vou deixar o print aqui do lado e vou ler para vocês aqui na íntegra. A senhora está coberta de razão. O catolicismo está sendo jogado numa vala ideológica medieval, de devoções e de superstições absurdamente pobres e sem nenhuma reflexão teológica. Disse o sacerdote que se declara como filho de uma entidade do candomblé. Falando de um frei, de um sacerdote que move milhões de pessoas a se levantarem às 4 horas da manhã para rezar o Santo Rosário, que é um pedido de Nossa Senhora, e fazerem com que essas mesmas pessoas participem de uma adoração eucarística, trazendo diversas reflexões baseadas nas Sagradas Escrituras e nos escritos dos santos. Então, um sacerdote que faz uso de uma religião que não é a católica para se dizer filho de uma entidade, está criticando um frei, outro sacerdote, que leva as pessoas à oração e à adoração eucarística. Você veja o tamanho da hipocrisia que é isso. E ele continua: a Igreja Católica não é isso. Frei Gilson não é o Malafaia da Igreja Católica, ele é o Malafaia dos que se curvam a esse discurso completamente retrógrado que fere toda a construção que a Igreja Católica alicerçou ao longo das décadas após o Concílio Vaticano II. Aí eu queria perguntar mais uma vez, como eu perguntei no outro vídeo aqui, ao Padre Fábio Marinho: o que foi de fato que a Igreja alicerçou desde o Concílio Vaticano para cá, segundo a sua visão? No caso, você seria esse sacerdote que a Igreja alicerçou, que se diz filho de uma entidade do candomblé, que xinga seus seguidores, que questionam você com diversos palavrões, e eu estou falando aqui de um sacerdote da Igreja Católica chamando diversos palavrões, de forma explícita, de um sacerdote que diz que Deus não se importa com quem se deita na sua cama, falando de uma fornicação homossexual, quando o próprio livro de Levítico chama de abominação, mas para ele, Deus não se importa com isso. De um sacerdote que diz que devemos ser feministas, uma ideologia completamente contrária à fé católica. De um sacerdote que defende a teologia da libertação abertamente, que tira Deus do centro. É isso que tem alicerçado? O senhor se acha um exemplo disso? Mas vamos continuar. Ele ainda fala: ele não representa a voz da igreja magisterial e profética. E ele acha, o Padre Fábio Marinho acha que ele representa. Equivocado e bancado pela loucura de uma extrema-direita medieval. Você veja que o discurso do Padre Fábio é completamente ideológico e partidário. Ele tira para si como se o que o Frei Gilson falasse fosse uma ideologia de direita, quando o Frei Gilson está falando unicamente aquilo que a Igreja sempre ensinou, aquilo que os santos ensinaram, aquilo que a própria Escritura ensina.
Mas para o padre Fábio Marinho, isso é um discurso de extrema-direita medieval. Você veja que essa é uma pessoa completamente perdida dentro do seu sacerdócio. Continuando, ele finaliza aqui agora. A senhora está coberta de razão, dando razão a quem está criticando um sacerdote publicamente com falas completamente fora de contexto. E agora eu quero ler para vocês aqui alguns comentários do padre Fábio Marinho, começar por essa aberração de comentário aqui, que eu acho que nem o pior dos ateus seria capaz de comentar, e ele, como um sacerdote da Igreja Católica, comentou. O padre Fábio Marinho diz o seguinte: estão procurando um cacete de 20 centímetros para colocar em Deus. Essa gente é doente. Essa pessoa, esse sacerdote, está chamando outras pessoas de doente, ao mesmo tempo que ele comenta uma barbaridade dessa. Um comentário completamente profano, indecente, imoral. Mas você pensa que parou por aí? Parou não, tem outros. Esse aqui é outro comentário do padre Fábio Marinho em outra publicação. Vai caçar um pau para subir. Você já imaginou um sacerdote falando isso? Você já imaginou um São Padre Pio falando isso, um São João Maria Vianney, um São José Maria Escrivá, falando coisas desse tipo? Vamos para mais. Essa aqui é outra mensagem do padre Fábio Marinho. Manda ele tomar no dele. Vou deixar aqui para vocês porque eu me recuso a repetir. Essa outra imagem aqui do padre Fábio Marinho é um pouquinho mais antiga. Se eu não me engano, ele ainda tinha paróquia nesse tempo e tudo mais. Em que ele faz a lavagem das escadas do Rosário lá em Uberlândia, né, em Minas Gerais, com o pai Fausto, que é um pai do candomblé. Ou seja, além de tudo, o sincretismo religioso. Vamos para mais. Esse aqui é o padre Fábio Marinho no Jockey Clube Brasileiro, em um evento que teve, onde ele aparece com uma lata de cerveja ali na mão, tentando esconder. Bom, a gente sabe que não é pecado beber cerveja e tudo mais. Aqui tem diversas fotos do Papa Bento XVI e outros bispos e cardeais bebendo cerveja. O problema não é esse. O problema é que, aparentemente, ele quer mostrar uma visão de um sacerdote na frente das câmeras em podcast e outros locais, mas que na vida pessoal dele é isso aqui. Ou seja, o comportamento do padre Fábio Marinho depende muito de com quem ele está, onde está e sobre o que ele está falando. E acreditem, é daqui para pior. Essa imagem aqui é do padre Fábio Marinho usando a máscara que ele foi para o baile do Copacabana Palace. Aqui eu não vou falar nada a respeito, vou deixar vocês verem. E enquanto o padre Fábio Marinho ataca publicamente e tenta denegrir a imagem do Frei Gilson, o Frei Gilson tá ali fazendo o que ele faz de melhor, ser um sacerdote de verdade. Sendo o que ele é na frente das câmeras e por trás delas. Celebrando a Santa Missa, levando as pessoas à oração, à adoração ao Santíssimo, ajudando os mais necessitados e sem o sentimento e a mania de querer ser grande. Muito pelo contrário. O Frei Gilson se faz pequeno, porque foi assim que os santos agiram. Bom, tinha diversas outras coisas aqui para expor para vocês, para mostrar para que vocês ouvissem, mas eu acho que eu vou guardar esse material aqui para outra ocasião. E se você gostou desse vídeo, já curte aqui, compartilha, comenta e se inscreve no canal, porque isso é muito importante e vai me ajudar a ficar postando com mais frequência aqui no YouTube. Que Deus os abençoe, salve Maria e viva a Cristo Rei.